Deus está garantindo aqui que chegou a hora. Chegou a hora daquilo que você tem esperado, talvez há muito tempo, acontecer, nascer. O Senhor afirmou para Sara que em breve voltaria com aquela grande vitória, aquela vitória tão sonhada, tão aguardada. Então, é hora de você se levantar e crer que em breve você vai viver o que tanto tem esperado. Chegou a hora. A sua primavera está mais perto do que parece. Deus está chegando com respostas. Deus está chegando com definições, com mudanças permanentes. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui, meu Pai, já na reta final de mais um projeto Casa Firme, agora com o clamor, meu Deus, pelas causas impossíveis. E nós queremos invocar a Tua presença, nós queremos pedir que o Senhor se manifeste aqui, trazendo, meu Deus, definições, respostas, operando, Senhor, milagres, até porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor diz, o Senhor não mudo. E é por isso que vocês não são destruídos. O Senhor continua operando hoje os sinais, as maravilhas que operou no passado. Nós cremos nisso, por isso estamos aqui, Senhor. Inclina os teus olhos e ouvidos para esse lugar e ouça o nosso clamor, atenda a nossa oração, sonda o nosso coração. E se houver algo, meu Pai, em nós que tem impedido a manifestação do seu poder, nos faça ver, nos faça enxergar, meu Deus, reconhecer, admitir, não negar. Se há, meu Pai, ainda uma incredulidade, um orgulho, seja lá o que for, meu Pai, que isso seja arrancado, eliminado, banido, em nome do Senhor Jesus, e que não haja absolutamente nada que impeça, Senhor, a Tua unção, o Teu poder de fluir em nossas vidas, em nome de Jesus. Seja conosco nesse período, fala o nosso coração, e eu declaro, meu Deus, que o Teu povo sairá deste culto, desse projeto Casa Firme, com definições, com respostas, com milagres. Eu declaro, meu Pai, que essa quinta-feira será marcada, Senhor, por testemunhos, por curas, por libertações, por provisão, por suprimento. Meu Deus, eu creio que, Senhor, o que nós estamos, meu Deus, fazendo nesta Casa Firme, em cada período de oração, é dando condições para o Senhor agir. Nós sabemos que nada acontece do nada, o milagre é provocado, e eu peço, olha para cada pessoa que tem tido essa disposição de buscar o Senhor, e buscá-lo de forma, meu Deus, sacrificial. Honra o seu povo, Senhor, e nos abençoa, nos dê vitória, porque a nossa vitória tem o propósito de engrandecer e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Desde já te agradeço, meu Pai, por estarmos aqui, por cada pessoa que está aqui presencialmente, pela transmissão, e eu tomo posse, meu Pai, de um trabalho poderoso, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Sentem-se, por gentileza. Vamos ler uma das palavras que a bispa trouxe no encerramento do último jejum. Vamos começar aqui em Gênesis 18 e vamos do 1 ao 14.
que diz assim: o Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: meu senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 seás da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu o novilho bom e tenro e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesma, ao pensar: depois de velha e enrugada, eu e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Vamos juntos? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. Bom, essa foi a 5ª palavra, né? Eu li um pouco mais do que a bispa leu no dia. E é uma palavra, como ela dizia, que para ela, e acredito para muitos, por vezes já deve ter sido uma fonte, né, de ânimo, de força, de esperança, porque nós temos aqui um casal já avançado em idade, nós temos aqui um casal que esperava já há anos, né, por esta alegria, por esse prazer, né, por essa promessa de ter um filho. E a sensação, certamente, que eles tinham que lidar continuamente, todos os dias,
era aquela sensação de que o sonho, a promessa, nunca vai acontecer. Tanto que as palavras de Sara aqui deixam claro que era isso que ela pensava, né? Era o que estava dentro dela. Já é tarde demais, já passou de hora, né? Quando ela ouviu a entrada, né, da tenda, ela pensou e ela riu consigo mesma, agora, dizendo agora que estou velha, enrugada, né? Já passou de hora, é tarde demais. Então, aqui temos um casal que já vinha esperando há muito tempo. Mas vamos lembrar que, né, esse tempo de espera, parte desse tempo de espera, porque entre a promessa e a realização, né, o sonho e a realização, há um processo, há um tempo de preparação. Mas não podemos negar que Abrão e Sara, eles estenderam esse tempo, quando se precipitaram tentando formar família por meio da serva. Foi inclusive após essa precipitação, essa tentativa de fazer, né, a promessa se cumprir na carne. Pode observar, quando você tenta dar o seu jeito, quando você tenta forçar, né, não é por força ou por violência, você acaba, ao invés de esticar a sua fé, esticando o tempo da espera. Né? Quando Moisés tentou cumprir com propósito na força do braço, ali ele iniciou, né, um tempo de 40 anos no deserto sendo preparado, sendo lapidado, deu tudo errado, ele não pôde cumprir, né, o seu propósito, sua missão, porque não era do jeito dele, não era na carne, era pelo Espírito. Então, a ideia de formar família por meio da serva era uma ideia que já estava na cara que daria errado. Né? A própria Sara não tinha segurança naquela direção. A expressão que ela usa, talvez, né, possua minha serva, né, já que o Senhor me impediu, né, de ter filhos, possua minha serva, quem sabe, talvez assim possamos formar família. Então ela não tinha segurança alguma, ela arriscou na carne. E o Ismael, né, o filho da serva, nem nascido, tinha e já estava causando problemas naquela família. Né? Aquilo nunca foi bênção. Nunca foi bênção. E por conta dessa precipitação, que se deu justamente depois de Deus ter animado Abrão no capítulo 15, quando ele estava lá dentro da tenda, né, pensando que o servo seria o herdeiro dele, aceitando menos, aceitando um fim diferente do fim, né, que Deus lhe havia prometido. Deus vendo o abatimento, vendo o desânimo, a chateação do Abraão, aparece dizendo, não tenha medo, grande vai ser sua recompensa, eu sou o seu escudo, né? Não vai ficar assim, um filho gerado por você mesmo. E ali ele se anima, né? Ele se levanta, ele acredita, mas no capítulo 16 ele aceita a proposta da Sara. E aí vai-se mais uns anos ali de espera, de silêncio inclusive. Foi um tempo difícil para quem ouvia Deus com certa frequência, né? Deus falava com ele com certa frequência, mas aquela precipitação deles custou caro. Custou caro, foi um momento difícil, um momento doloroso, porém necessário, importante. Né? Costumo dizer que
esse tempo em que Deus não falou, silenciou, fez o Abraão levar muito mais a sério a palavra do Senhor. Porque olha só, acompanha o raciocínio. No capítulo 15, Deus o anima, Deus reforça, né, a promessa. No 16, ele passa por cima. Ele tinha acabado de ouvir que um filho gerado, né, por ele e Sara, que seria o herdeiro dele. Mas, no 16, ele cede a chateação, a impaciência, a insatisfação da Sara e possui Agar. Bom, já que a minha palavra não tem peso na sua vida, então vou silenciar. E esse tempo, né, esses anos sem ouvir a voz de Deus, certamente levou Abraão a refletir em cada decisão, escolha, fez ele ver o quanto ele perdeu. Né? Ele perdeu muito. E, normalmente, né, quando uma pessoa toma consciência do tempo perdido, dos anos perdidos, ela busca, né, a restituição, ela trabalha para que esse tempo seja restituído. E é o que nós vemos aqui no capítulo 18. Nós vemos Abraão ainda, né, na hora mais quente do dia, Abraão, o nome já tinha sido mudado, na hora mais quente do dia, a entrada da tenda, olhando, né, com aquele olhar perdido, mas ao mesmo tempo olhando para o horizonte, esperando nitidamente, né, que algo acontecesse, esperando por uma ação, uma intervenção de Deus. Você não vê o Abrão do capítulo 15 aqui. Você não vê o Abrão dentro da tenda pensando bobagem, abatido, né? Que quando Deus fala com ele, encorajando, ele desabafa e cobra, que me dará, Senhor, se continuo sem filhos. Não, você vê um homem que não estava dentro da tenda, estava à entrada. Embora, né, fosse por volta ali do meio-dia, a hora mais quente do dia, ele estava lá, olhando para o horizonte, na expectativa de viver uma mudança. E aí ele vê, né, a certa distância, esses homens, viu 3 homens em pé, próximo dele, e aí vai observando os detalhes. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Curvou-se até o chão. Curvou-se, correu, curvou-se, colocou-se como um servo, ó, meu Senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, ó, se achar por bem, ele já revela, demonstra aqui, né, uma humildade, bem diferente daquele Abrão cobrador, né, quando Deus fala que grande seria a recompensa. Que me darás, Senhor, se continuo sem filhos? E chega até a ser engraçado, né? E tudo que eu possuo, tudo que eu possuo. Ele tinha muita coisa, ele tinha uma herança. Era um homem rico já, né? Ele não podia dizer que Deus não havia feito nada na vida dele. Mas o que ele e Sara tanto queriam, ainda não havia sido entregue. Justamente por conta, né, desse coração, desta fé ainda imatura, né, desse modo, né, de servir a Deus, se é que eu posso usar nessa expressão, porque ele estava
ali esperando por Deus, ele se apresentava como um servo do Senhor, mas ainda estava muito focado em si mesmo, chateou-se e amargou-se quando o resultado não veio, que é típico, né, de gente que só tem o foco na mão do Senhor, no que Deus pode fazer, e não está vivendo para algo maior, né? Não vê o que Deus já fez, não enxerga de onde Deus tirou. Então, muito cuidado, porque você já ouviu essa frase: a ingratidão não tem memória. A pessoa não vê, não reconhece o quanto ela já caminhou, o quanto Deus já fez, só enxerga, só vê o que ainda não aconteceu, o que ainda não mudou, né? E ao invés de revelar fé, revela murmuração, chateação, insatisfação, enfim. Nós vemos que esse tempo de silêncio fez Abraão pensar, repensar em cada escolha, decisão, né? Ele certamente, nesse período, descobriu verdades sobre si mesmo. E nós vemos um homem diferente, um homem maduro, um servo. Alguém que não estava mais focado, né, em si mesmo, que não se colocou como um cobrador. O que é que o Senhor vai fazer por mim? Mas, está aqui, ó, se achar por bem, ele queria o favorecimento de Deus, mas desde o início, ele se coloca como servo e com uma prontidão para servir, para oferecer o melhor que tinha, que podia. E é dessa maneira que nós, né, provocamos a ação de Deus, atraímos o sobrenatural, assumindo essa postura, né, de servo. Vamos lembrar que o maior é o que serve. Então, quantas pessoas que querem ir para um lugar alto, mas ainda não tem essa mentalidade de servo, não tem essa visão do empreendedorismo redentivo, não entendem que o crescimento e a prosperidade, ela tem um propósito maior, né? O que Deus faz não pode parar em mim. Então, esse tempo contribuiu para um amadurecimento, uma mudança de perspectiva, de visão. E aí ele começa ali de forma rápida, como quem quer remir o tempo, né? Ele sabe que perdeu o tempo demais. Então, olha as expressões. Foi apressadamente à tenda, depressa pegue 3 seás, depois correu até o rebanho, escolheu um novilho bom inteiro, quer dizer, pegou, separou o melhor, deu ao servo que se apressou em prepará-lo, trouxe coalhada leite novilho e o que havia preparado e pôs tudo diante deles. E enquanto comiam, Abraão ficou ali como um mordomo, como um servo, né? Ele não sentou à mesa, ele ficou ali, de prontidão, como um mordomo, como um servo, como alguém que entendeu que primeiro você dá, depois você recebe. Então a pior condição para uma pessoa estar e ficar é essa do cobrador, do exigente, o que vão fazer por mim. Quanto mais você se doa, mais o céu se abre para você. Então Abraão precisava dessa mudança, ele precisava mudar seus valores. Nós vemos que o filho, a promessa, né, tornou-se o ídolo, porque quando você começa a se chatear e se amargar, porque um sonho não se realizou, uma promessa não se cumpriu, um problema não se resolveu, eu estou deixando claro assim,
né, que aquilo é tudo que importa. Que eu estou sendo movido somente por aquilo que Deus pode fazer na minha vida. E o nosso maior bem, o nosso maior tesouro é o Senhor, é Deus. E vamos lembrar que foi quando, né, o Abraão foi testado, mais tarde Deus lhe pediu Isaque em sacrifício, e ele prontamente, né, de imediato, na manhã seguinte, já pega o menino, sobe Moriá, coloca no altar, e quando ele se prepara para sacrificá-lo, Deus o interrompe e diz: agora eu sei que você me teme, agora eu sei, você chegou onde eu queria que você chegasse, agora eu sei que eu sou o seu bem maior, e esteja certo. Foi ali que ele ouviu: esteja certo de que eu vou fazer, vou cumprir tudo o que eu lhe prometi. Foi quando Deus teve tudo de Abraão, que toda a promessa deixou de ser uma promessa e passou a ser um direito do Abraão. Então, Deus precisou, né, permitir esse tempo de silêncio, que foi certamente ali um momento doloroso, né, um momento difícil. E a Bíblia fala que Deus, ele fere, mas cura. Ele permite situações dolorosas para tratar o nosso homem interior, para refinar as nossas intenções e motivações. Porque se a bênção, aquilo que eu tanto sonho, quero, vem sem antes esse interior estar pronto. Quantas vezes nós já vimos pessoas que a bênção, a promoção, o que mais temos visto inclusive é isso. Pessoas que a promoção levou à queda, levou à ruína, né? Porque não tinha estrutura, não tinha preparo, os valores eram baixos, a pessoa foi promovida e tornou-se orgulhosa, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. Por isso que a bispa ainda recentemente, né, disse isso: não desperdice a dor. Não desperdice, a dor tem propósito. Momentos dolorosos são necessários, às vezes para a cura acontecer, um ferimento tem que ser feito, né? Quando uma pessoa tem que passar ali por uma cirurgia para tratar de uma doença, de um tumor, uma ferida tem que ser feita, né? Mas antes ela ser ferida, né, passar por aquele tratamento e depois restar apenas ali uma cicatriz que vai lembrá-la do que ela passou, do que ela teve que passar, do que ela ficar, né, doente. Então Deus fere, mas Deus cura. Esse tempo de silêncio foi Deus ferindo Abraão. Esse tempo a mais de espera foi doloroso, foi difícil, mas levou, sem dúvida alguma, a um crescimento, a uma maturidade, a uma reverência, a um temor, a uma seriedade que não havia. Não havia por parte de Abraão. Então, só de você, né, recordar isso, que num capítulo Deus, com muito amor, vai lá, anima, encoraja, né, trabalha para levantar o espírito dele, tira ele da tenda, dá aquela imagem do céu estrelado e diz: é assim que vai ser sua descendência. E aí no 16, ele passa por cima de tudo que Deus falou com ele. Então você vê que a palavra de Deus não tinha muito, né, peso, relevância. Ele ouviu a Sara em vez de ficar com a palavra do Senhor. Então ele precisava
ser ferido, passar por dores, para sofrer, né, uma mudança, um crescimento interno. E agora havia chegado esse momento, tão esperado, né? O Senhor agiu, o Senhor apareceu, e aquilo foi uma oportunidade para Abraão, que a agarrou, que, sabe, não deixou passar. Ele estava atento, ele estava esperando esse momento. E quando ele avisa esses homens, ele corre, ele serve, ele oferece o melhor, ele chama esses homens para ficar um pouco ali, e ele poder dedicar e oferecer o melhor que ele tinha. Ele havia entendido, né, que o caminho para a vitória, o crescimento, a promoção, é um coração de servo. Deus sempre está à procura de um coração inteiro, um coração de servo. Foi o que Deus encontrou em Davi, né? Um servo, alguém que servia com a sua vida, que arriscava a sua vida por ovelhas que nem dele era. Então, se esse rapaz é capaz de fazer isso pelas ovelhas do Pai, o que não vai fazer pelo meu povo, pela nação de Israel? Então Deus está à procura desses corações, para erguer, levantar. E aí ele ouve, né? Onde está Sara, sua mulher? Ele responde, na tenda. E então um deles disse, voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. A palavra, o Senhor sempre anuncia, sempre libera a palavra primeiro. Sempre anuncia o que vai fazer, o que quer fazer. Então, quando Deus libera uma palavra, nós temos que ter aquela reação de Maria, né, e não de Zacarias, lá dentro do santuário, que recebeu boas novas do anjo, Gabriel, e perguntou como aquilo ia acontecer. Como? Mas como isso vai acontecer? Escuta, eu estou na presença de Deus continuamente, fui enviado para te trazer boas notícias, você pergunta como? Não era para apenas dizer glória a Deus, amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo. Você vai nessa linha mesmo da conjectura, você quer entender, você vai perguntar como, você vai colocar em dúvida essa boa nova, essa boa notícia. Não faça isso. Ficou muda a gestação toda de Isabel, né? Então, o Senhor não espera uma reação como a de Zacarias, como a de Sara, que ouvindo a entrada da tenda, riu internamente, riu consigo mesma, porque pensou, agora que eu estou velha e enrugada, agora que já passou de hora, eu vou ainda ter esse prazer? Ela diz, ainda terei esse prazer? Aqui, ó, ainda terei esse prazer? E o Senhor não deixou passar. Na mesma hora, o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Note que ela riu internamente, note que ela riu, né, secretamente. Ela não gargalhou, ela riu consigo mesma. Ela pensou, ela não verbalizou, não se ouviu a voz dela, mas o Senhor que sonda a mente, que esquadrinha o coração, viu o que estava acontecendo dentro dela, secretamente dentro dela, e não deixou passar. Questionou Abraão, por que Sara riu? E disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu, eu não ri. Ele, porém, disse, não negue. Que esse é outro problema, né? A negação. Por que algumas pessoas nunca rompem?
porque vivem a negar e nunca a comprar a verdade, a encarar a verdade sobre si, né? Nunca para tratar realmente do que acontece dentro, tratar o seu coração, ir na raiz, na causa do problema, que sempre é interna, nunca é externa, né? O coração do problema é o problema do coração. Então, o Senhor está sempre atento ao que acontece no interior, no coração. O que importa para Ele muito mais do que aquilo que nós fazemos, é o porquê fazemos, o que nos move, o que está dentro de nós. Então, essa é uma de tantas passagens bíblicas que mostram que Deus está atento ao coração, ao que acontece no coração. Ela não foi, desrespeitosa, ela não caçoou, ela não zombou, ela não riu, ela não gargalhou, mas ela riu consigo mesma, secretamente, e o Senhor não deixou passar. E quando ela negou, ela foi confrontada. Não negue. Não negue. Não é negando, escondendo que você rompe. É trazendo a luz, é confessando, é falando a verdade. Compre a verdade, diz a Bíblia. Então, eu acredito que da mesma forma que o Senhor chegou ali, para um casal que já vinha esperando há muito tempo. E parecia que essa espera nunca ia findar. Que aquilo que eles esperavam nunca ia chegar. Mas chegou. Como ainda a bispa dizia, né? Alguém espera algo que parece que nunca vai chegar. Mas vai chegar. E ainda a bispa lembrava que para nós a primavera é só lá, em setembro, mas em Israel já começa daqui a pouco. E ela dizia que entende do Espírito que para muitos que estão esperando, a primavera já está chegando. Aliás, eu lembro de nós falarmos isso, batermos nisso, quando a palavra profética foi liberada, que 2026 seria um ano primaveril. Um ano. Não teríamos apenas um período ali, uma estação, um período de alguns meses de primavera, mas um ano todo, porque a primavera é aquele tempo florido. Foi na primavera que Sara teve a sua boca cheia de riso. Foi na primavera que Isaac nasceu e a boca se encheu de riso. E Deus tem nos garantido que esse ano será um ano de muito riso, de muitas alegrias, de muitos nascimentos. Chegou a hora de sonhos, projetos nascerem. O Senhor tem nos mandado cantar alegremente, por quê? Porque Ele tem planos de fazer você prosperar, florescer, frutificar como você nunca frutificou. Eu creio que é um tempo de restituição, um tempo de renovo, porque a própria Sara se apresenta como uma senhora já, uma senhora idosa, agora que sou idosa, que estou velha e enrugada. Ela, para gerar, e ela não só gerou, ela amamentou, depois nós até poderíamos avançar, acho que no capítulo 22, se não me engano, que ela está lá dizendo, quem diria que eu amamentaria? Eu que era uma velha enrugada, idosa, estéril, quem diria que eu ia gerar? Quem diria que eu ia amamentar
Então isso quer dizer que ela rejuvenesceu, ela voltou no tempo. Foi uma restauração, uma renovação para ambos aqui, né? Coisas que eles só poderiam viver, que eles deveriam ter vivido anos atrás e que, pela idade, pela condição, parecia que nunca ia viver. Deus trouxe um renovo, uma renovação. Está aí no 21, ó. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quem diria, quem podia, né, imaginar isso? Era totalmente impossível. Mas foi isso que o Senhor falou na ocasião. Existe alguma coisa impossível? Existe alguma coisa impossível? Agora mesmo, às 2 da manhã, o bispo falava daquela palavra que, sabe, é uma palavra muito forte. O que Deus fez por aquele povo de Samaria, a mudança radical em tão pouco tempo, 24 horas. O homem de Deus profetizou uma mudança, liberou uma palavra que garantia uma mudança de cenário, de realidade, em apenas 24 horas. Só que o oficial do rei contestou o homem de Deus, porque a situação era de tamanha escassez, tamanha miséria, fome, né? E ele, o oficial, por não compreender, não conseguir entender como o Senhor mudaria aquele contexto em tão pouco tempo, ele contestou, ele colocou em dúvida o que o homem de Deus estava dizendo. Ele foi incrédulo. Ele disse: será? Ainda que as comportas dos céus, né, fossem abertas, será que isso seria possível? E ali ele assinou a sua sentença, digamos assim, de morte. Porque o homem de Deus disse: você vai ver, mas você não vai desfrutar. Você verá com os teus próprios olhos, só que você não vai desfrutar, porque você contestou a palavra do Senhor. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Então ele viu a mudança, mas ele não viveu, não desfrutou, e assim acontece também, né, na vida de quem, ao invés de receber, de possuir, de simplesmente crer, de acreditar, conjectura, tenta entender, por fim acaba, né, limitando o poder de Deus. O Senhor também questionou Moisés quando ele achou que alimentar o povo com carne era algo complicado, difícil demais até para Deus. E o próprio Deus falou: estará limitado o meu poder, Moisés? Você está mesmo limitando o meu poder? Existe alguma coisa que eu não posso fazer? Então Deus não quer você limitando o poder dele. Deus não quer você olhando, que eu sempre falo isso, quando você olha para a sua condição. Por que Sara riu? Porque ela olhou para ela. Não sei se lá tinha espelho, acho que não, mas ela podia ver o seu reflexo na água, né? Ela olhou para aquela senhora, como ela mesma diz, enrugada. Como? Né? Isso é uma piada, ela tratou como uma piada. Quantas pessoas que quando Deus libera uma palavra, diz que vai fazer, por ele não conseguir imaginar como, ele não recebe, ele não possui, né? Ele não acredita que é para ele, que pode acontecer na vida dele. E Deus está garantindo aqui que chegou a hora daquilo que você tem esperado, talvez há muito tempo, acontecer, nascer. O Senhor afirmou para Sara que em breve voltaria
com aquela grande vitória, aquela vitória tão sonhada, tão aguardada. Então, é hora de você se levantar e crer que em breve você vai viver o que tanto tem esperado. Chegou a hora. A sua primavera está mais perto do que parece. Deus está chegando com respostas. Deus está chegando com definições, com mudanças permanentes. Eu acredito que um tempo de espera muito difícil está se encerrando para muita gente. Está se encerrando. Chegou a hora de nós vivermos o que nós esperamos uma vida toda. É o que o Espírito tem dito ao Espírito da liderança, ao nosso Espírito também. Nós não sabemos tudo, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós esperamos por esse ano, por tudo que Deus vai fazer nesse ano, uma vida toda. Esse é o ano da sua vida. Esse é o ano que o seu Isaac vai nascer. Então, não limite Deus. Não racionalize. Receba a palavra. Não faça como aquele oficial que contestou, que achou difícil demais, né? E Deus tem um senso de humor que é uma coisa incrível, né? Quem poderia imaginar que os leprosos, que estavam até para fora da cidade, seriam aqueles que anunciariam a mudança daquele cenário, que aqueles homens de quem ninguém esperava nada, viria boas notícias, a notícia, né, de que havia comida de forma abundante, que o acampamento do inimigo havia sido abandonado. Gente, ninguém podia imaginar a maneira como Deus afugentou o inimigo que cercava a cidade. Deus fez o povo, os inimigos ouviram um barulho de guerra, de carros de guerra, fez o povo imaginar, fez os inimigos imaginarem que aquele povo que não tinha o que comer tinha contratado povos, né? tinham contratado exércitos para lutar por eles. Olha só como o senso de humor de Deus é uma coisa incrível. Eu não tenho condições, né, para nada. O povo pagava caro numa canequinha de esterco de pombo e caro, 80 peças de prata numa cabeça de jumento. A miséria era terrível. O povo não tinha condições de fazer aliança, de contratar exército, mas Deus fez o inimigo ouvir um barulho, eles pensaram que, né, eles tinham conseguido reforço, né? Tá aí, ó, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas, dos egípcios para nos atacarem. Ele confundiu os inimigos, eles saíram e deixaram o acampamento como estava. Os leprosos comeram até se fartar e depois a consciência pesou. Não, nós temos que avisar lá em Samaria, né? Isso não estamos sendo justos. É dia de alegria, nós temos que compartilhar, e as boas notícias vieram das pessoas mais improváveis. É sempre assim, né? De onde você não espera, de onde você não imagina, vem a resposta, vem as boas notícias, chega aquela notícia que você tem aguardado. Então, em nome de Jesus, creia que a sua primavera está chegando. Abraão só estava começando e não terminando. A sensação que eles tinham com quase 100 anos, né? Ele tinha 99, ela tinha 89, a sensação que eles tinham aqui, né, eles estavam no fim, né, e que aquilo que eles esperavam nunca ia acontecer, mas ali não era o fim, só estava começando. Ele viveu muita coisa depois daquilo, viveu até os 175 anos, e eu acredito que Deus está dizendo isso a nós: você só está começando, resista,
continue esperando, não limite Deus, creia na palavra, creia na promessa, o impossível vai acontecer, e eu acredito que é um tempo de definições, é um tempo de paz, de bonança, de consolo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza, pega o seu propósito em mãos, segura no teu coração. Com sua mente ligada no Senhor. Tudo que Deus espera que façamos é nos agarrarmos firmemente à nossa fé. Pois, como diz lá em Hebreus, um pouquinho de tempo que há de vir virá. Não abram mão da sua confiança. Não abra mão das promessas que Deus lhe fez. O que há de vir, virá. E não se atrasará. Muitas vezes, podemos ter essa sensação de que é tarde demais, passou de hora, não vai acontecer, mas vai acontecer. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Suas promessas estão de pé. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas testemunharem que orações que ela havia feito e que ela nem se lembrava mais, já tinha até esquecido daquelas orações. Ela já nem esperava mais por aquilo. Você vê que eles já, a Sara, né, especialmente, aqui, mostra que não esperava, mas Abraão continuava alimentando. E a Sara teve que sair dessa fé natural para uma fé sobrenatural. Ela teve que admitir a sua incredulidade e romper internamente. Mas muitas vezes isso acontece. Zacarias e Isabel já não esperavam mais. Mas o anjo chegou, dizendo que a oração havia sido ouvida. Chegou anunciando a resposta de orações que haviam sido feitas, de pedidos que haviam sido feitos, e eles já nem esperavam mais a resposta, mas a resposta veio. Coloca no teu espírito que a sua primavera está chegando. Em nome de Jesus, não abra mão da sua confiança. O tempo da espera está findando, e o que você esperou há muito tempo está chegando. Levante-se e creia que em breve você viverá o que tanto tem esperado. Chegou a hora, viradas vão acontecer, restaurações, restituições, em nome de Jesus. Ocupe essa posição, essa postura que Abraão ocupou. Abraão aprendeu, e em Romanos isso foi registrado, né? Ele aprendeu a crer contra a esperança, ele aprendeu a ignorar, não se prender às suas circunstâncias.
Ele sabia, ele era consciente do seu corpo já amortecido, do ventre de Sara amortecido, ele era consciente da idade avançada, mas ele foi fortificado na fé, ele creu, ele entrou para a história como o pai da fé, porque ele decidiu crer quando não havia mais esperança. O tempo da espera está findando. E aquilo que você tanto espera está chegando. Senhor, eu oro nesse momento, meu Deus, pedindo que a palavra do Senhor entre e seja, meu Deus, cravada nos corações. Muitos, quando vivem um momento de dor ou de uma longa espera, acaba por fim soltando, abrindo mão, desistindo, mas nós temos tantos exemplos na tua palavra de pessoas que não soltaram a promessa. Caleb, 45 anos depois, estava lá dizendo para Josué: dá-me a minha montanha. Naquela época foi dito que essa região, que Hebron seria minha, e eu quero a minha montanha. Ele não soltou a promessa, o tempo passou, e ele continuou, meu Deus, crendo que aquela terra, que um dia ele pisou, meu Deus, como um espia, pertenceria a ele. Então, Senhor, ajuda essa pessoa a crer. Ajuda essa pessoa a crer, que vem vindo um tempo, meu Deus, de fartas colheitas, de colheitas abundantes. Está chegando esse tempo, meu Deus, de grandes vitórias, de boas novas. É um tempo de consolo, é um tempo, meu Deus, de alegria. A Sara, com Isaac no braço, pôde dizer que todo aquele que o ouvir também rirá como ela estava rindo, meu Deus, com o seu riso nos braços. Então, Senhor, que ela não ouça a voz das emoções, que ela não ouça a voz das circunstâncias, a voz do problema, porque o problema tem uma voz e tem um espírito. Nós precisamos dar atenção à tua voz. Foi justamente por não considerar a tua palavra que Abraão acabou esticando o tempo da espera. Quando nós ignoramos a tua palavra, passamos por cima, não seguramos, meu Deus, nós nos sabotamos. Nós nos privamos da sua glória, nós adiamos vitória, mas quando, meu Pai, não soltamos, mas nos agarramos firmemente àquilo que nós cremos, nós damos condições para o Senhor agir, nós damos condições para o impossível acontecer. Senhor, nesta quinta-feira, nesta reunião das causas impossíveis, eu quero clamar por todas as situações que são impossíveis aos olhos dessa pessoa. Seja uma situação financeira, seja na família, seja a mudança de um familiar, seja o pagamento de uma dívida, seja, meu Deus, a cura de uma enfermidade, seja qual for a situação, nós estamos diante do Deus do impossível. Nós estamos diante do Senhor, meu Deus, que pode todas as coisas, que quando opera ninguém pode impedir, que quando determina ninguém pode invalidar. É isso que a tua palavra diz, meu Deus, e eu creio que quando o Senhor libera uma palavra, quando o Senhor determina algo, quando o Senhor diz que acabou, quando o Senhor decreta o fim de uma situação, o fim da esterilidade, meu Deus, aquilo que não gerava, não produzia, não frutificava, a pessoa, meu Deus, que não florescia, floresce. Eu acredito, Senhor, que esse decreto já foi emitido, que o Senhor já decretou o fim de toda a esterilidade, vergonha, humilhação,
derrota. Eu acredito, meu Deus, que já foi decretado a virada de cativeiros, a restituição do que foi perdido. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor já decretou a chegada da primavera, da nossa primavera, esse tempo florido, esse tempo de riso. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que essa pessoa vem esperando, Senhor, vem esperando, talvez já há muito tempo, eu declaro que em breve, Senhor, ela estará com essa vitória em mãos, testemunhando esta vitória, esta realização, essa porta aberta. Meu Deus, esse coração transformado, esse familiar liberto. Eu não sei o que é impossível para essa pessoa. Eu não sei quais são as causas impossíveis dela, mas eu sei que, Senhor, uma palavra, um decreto, uma ordem sua, meu Pai. Essa é a verdade. Uma ordem sua. O Senhor ergue a sua voz e a terra inteira se derrete. Nada pode resistir à ordem do Senhor, à palavra do Senhor. Meu Deus, ordena a vitória do teu povo, Senhor. Determina a vitória desse povo, determina, meu Deus, promoções, determina aumento salarial, determina, meu Deus, coisas, Senhor, grandes, sendo encaminhadas para as mãos do seu povo. Leva o nosso povo a viver nesse ano, meu Deus, o que nunca viveu, resultados que nunca atingiu, em nome do Senhor Jesus. Traz uma restauração, traz um tempo, Senhor, de consolo, de refrigério para o nosso povo. Meu Deus, o Senhor já falou que tempestades viriam, mas que após seguiria um tempo de bonança, e eu creio nesse tempo de bonança, nesse tempo de paz. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse de um tempo marcado, Senhor, por alegrias, por realizações, por muitos nascimentos, projetos saindo do papel, em nome de Jesus. Eu abençoo o seu povo, e eu declaro, meu Deus, cada projeto de conquista sendo materializado, ainda dentro do propósito, do período do propósito, Senhor, que ela possa testemunhar essas vitórias. Meu Deus, que até o término do propósito, ela tenha que refazer o seu projeto de conquista. Em nome de Jesus, eu declaro isso, para a glória do seu nome. Que até o final desses 7 jejuns, meu Deus, ela já seja, meu Deus, obrigada a refazer, pegar um novo impresso, refazer seus sonhos, porque o Senhor tem dito, meu Pai, que aquilo que nós temos esperado não vai demorar, já está chegando. A primavera, Senhor, a primavera de muita gente já está chegando, e eu creio nisso, eu possuo, eu creio nessas mudanças rápidas, eu creio, Senhor, que de um momento para o outro, situações podem mudar. Eu creio, Senhor, no que foi liberado nesta madrugada, também às 2 horas, Senhor, esta quinta-feira vai ser um dia de definições, de respostas, de onde ela não espera, de uma forma que ela não imagina, vai chegar a provisão que ela precisa, o suprimento que ela precisa. Eu creio e eu declaro, meu Deus, que esta quinta-feira, Senhor, será, meu Deus, marcada por definições, por respostas, por livramento, por, meu Deus, provisão divina na vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Honra o nosso povo, Senhor. Honra essas pessoas que meu Deus, toda casa firme tem se dedicado, tem passado a madrugada na tua presença. Honra essas pessoas que têm andado essa milha a mais, Senhor, que têm buscado chamar a sua atenção, têm se colocado como um servo diante do Senhor. Confia nela, confia, Senhor. Eu sei que o Senhor está à procura desses corações inteiros, de um coração de servo. O Senhor
está sempre à procura de servos para usar, para confiar coisas maiores. Então, meu Deus, sonda os corações, e aonde o Senhor encontrar o propósito certo, a motivação certa, coloca, confia, exalta, levanta, Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, por tudo que tem feito, pelo que vai fazer, nos sustenta, meu Deus, até o final da Casa Firme, as orações, o último culto dos servos e discípulos, seja conosco e que nós possamos fechar essas 25 horas, meu Pai, no mais alto nível, em nome de Jesus. Eu te louvo e agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.